Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquearam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desartes se alegram tanto. Existe o semeador na Bíblia, o ceifeiro. Uma pessoa, louvado seja que o tem nome do Senhor, uma grande autoridade para nos ensinar a ganhar almas. Esta pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mestre dos mestres na questão de ganhar almas. Se queremos aprender a ganhar almas, temos que seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E eu quero abordar nesta manhã, exatamente nesta passagem, aonde Jesus evangelizou a mulher samaritana, ganhando-a para a vida eterna, para o reino eterno. Eu quero transmitir alguns ensinamentos que são essenciais para a vida da igreja, para todo crente que deseja ser ganhador de almas. Diga comigo, nesta manhã, eu vou aprender a ganhar almas com Jesus. Existem barreiras que precisam serem removidas para que o Evangelho de Jesus Cristo se propague. Ao fazermos um levantamento das pessoas que estão ganhando almas para Jesus dentro da igreja, o índice é muito baixo. Vivemos como se isso não tivesse nada a ver conosco. Se Jesus nos salvou, estamos salvos e tudo bem, aleluia. Mas a incumbência de ganhar almas, ela não ficou no passado. Pelo que eu entendo na palavra de Deus, a incumbência de ganhar almas para Jesus é tão evidente nos nossos dias, tanto quanto foi nos dias apostólicos, nos dias até que Jesus viveu aqui na terra. Como igreja, nós nos preocupamos
com muitas coisas. Nos preocupamos com a nossa vida espiritual, nos preocupamos com a nossa vida física, buscamos ter os nossos momentos de recreações e lazer, mas, todavia, porém, entretanto, não temos tempo para ganhar almas. Temos tempo para tudo quanto quisermos. Temos tempo para diversas coisas nas nossas diversas áreas da vida. Mas falta-nos disposição para ganhar almas. Será que não ganhamos almas porque não aprendemos? Se esse é o nosso motivo, é a falta de preparo, eu quero te dizer que nesta manhã, o que você vai ouvir aqui é nada mais, nada menos do que uma aula dada por Jesus Cristo para ganharmos almas para o reino de Deus. É muito comum ouvirmos: não pregue para ela, pois ela não quer nada com Jesus. A maioria das desculpas não são dadas pelos pecadores. A maioria das desculpas são dadas por aqueles que deveriam ser evangelistas, por aqueles que deveriam estar ocupados na causa estabelecida pelo Mestre. Mas nós fugimos da responsabilidade, quando não, transferimos esta responsabilidade para outros. Nesta manhã, Deus manda te dizer: não transfira a responsabilidade que é sua para os outros. Assim como Deus responsabilizou a Pedro, Paulo, João, John Wesley, John Wycliffe e outros, e tem responsabilizado a toda a sua igreja, como filhos de Deus e servos de Jesus Cristo, a responsabilidade de evangelizar agora no século 21, nesse nosso tempo, a responsabilidade é nossa, é sua, é minha. Mas, em vez de evangelizar as pessoas, ficamos julgando-as, que elas não merecem, criando preconceitos e discriminações para evangelizar. Ele não quer nada, ele não é digno, não tem jeito para se converter, ali só Jesus na causa, e há um monte de desculpas que não convencem ao Espírito Santo. Aliás, a nossa impotência é muito grande para convencermos ao Espírito Santo. Se existe alguém que precisa ser convencido das suas responsabilidades no que diz respeito ao servir no reino, somos nós. E o Espírito Santo sabe fazer isto muito bem.
ele fala ao meu coração e, sem dúvida, fala também ao teu coração, que tu e eu devemos ganhar almas, povoar o céu, para que o céu seja verdadeiramente povoado com multidões e o nome de Jesus ser glorificado. Jesus é o maior exemplo de ganhador de almas. Não existe um exemplo maior, não tem-se um ensino melhor para se ganhar alma do que o exemplo e os ensinos de Jesus Cristo. Jesus quebrou várias barreiras para levar a palavra à mulher samaritana. A pergunta que ressoa nesta manhã, ao meu e ao teu coração, irmão e irmã, o que temos feito para levar a palavra de Deus que transforma o coração dos perdidos? Você tem se empenhado na evangelização, no ganhar almas, no falar de Cristo para alguém, no testemunhar de Cristo para alguém? Existem duas maneiras de se evangelizar. Escute-me. A primeira é pregando, é falando, é testemunhando. E a segunda maneira é vivendo, é sendo a Bíblia para os outros. Ser a Bíblia para os outros não é tão fácil assim. Requer uma dedicação, uma aproximação ao Espírito Santo muito grande mesmo. Pregar com a vida não é para todos, mas falar de Jesus é para toda a igreja. Como igreja, como corpo de Cristo, nós não estamos aqui para sermos membros atrofiados. Eu canto, eu prego, eu falo em línguas, eu sou cheio do Espírito Santo, mas ineficaz no ganhar almas, ineficaz na evangelização. Pressupõe-se que todos aqueles que são cheios do Espírito Santo, todos aqueles que são verdadeiros cristãos, eles têm paixão por almas, eles respiram almas, eles fazem de tudo para ganhar almas. Se você não é um ganhador de almas, eu lhe digo, com muita educação, sem querer te ofender, você é inoperante no reino de Deus. Pois todo aquele que verdadeiramente se converteu, torna-se um ganhador de almas. É a paixão que ressoa na sua vida, é a almas. E nesta manhã, você vai ficar sabendo como Jesus tratou aquela mulher, como Jesus se aproximou daquela mulher, como o Evangelho
chegou aos samaritanos. Por vezes, nós criamos preconceitos, obstáculos, criamos discriminações a ponto de que o Evangelho nem sequer entre na nossa casa, na nossa família. Colocamos tantos impedimentos e estamos tão ocupados em coisas que não têm valor eterno, que acabamos assistindo diariamente nos noticiários, pessoas amigas, pessoas que poderiam ter sido alcançadas por nós, morrerem e não terem sido evangelizadas, não terem sido nem sequer lhes anunciada a palavra de Deus. Para acabar com tudo isso, eu quero te dizer que nesta mensagem nós vamos aprender a ganhar almas. Com quem? Com Jesus. Jesus é o nosso mestre. Jesus vai nos ensinar aqui na Bíblia a ganharmos almas, para que nós possamos fazer a diferença enquanto há tempo. E por favor, fale para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, vai, sacode ela aí, diga: meu irmão, vamos ganhar almas enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Amém? Então, vejamos como foi que Jesus alcançou os samaritanos. No versículo 4, você pode acompanhar também, deixe a sua Bíblia aberta, eu peço, no Evangelho de João, no capítulo 4. Diz-nos a palavra: e era ali necessário passar em Samaria. E era ali necessário passar por Samaria. Jesus estava na Judéia e retirou-se para ir até a Galileia. Se ele atravessasse o Jordão, não precisaria passar por Samaria. Havia geograficamente um lugar de percurso que não lhe era necessário passar por Samaria. Entretanto, a Bíblia diz que lhe era necessário, e era necessário atravessar Samaria. Era necessário passar por Samaria. Eu entendo muito bem, ouça, preste atenção, porque Deus quer falar com você. Eu entendo muito bem que era necessário passar por Samaria, não era uma questão geográfica, era uma responsabilidade que Jesus tinha de não permitir que continuasse aquele conflito
cultural e religioso entre judeus e samaritanos. E só havia uma maneira daquela discriminação, daqueles preconceitos serem vencidos, acabados, neutralizados. A única solução era Jesus evangelizar samaritanos. Por isso nós encontramos na Bíblia essa expressão: era necessário, tinha que passar, era para passar. Ele passou. Ele passou. Havia outro caminho? Sim. Poderia ir por outra via e chegar até a Galileia? Sim. Mesmo que fosse mais demorado. Mas Jesus passou por Samaria, não porque era o caminho mais curto para chegar a Galileia. Jesus passou por Samaria porque tinha um propósito de evangelizar, de ganhar almas. Quantas vezes deixamos de passar nos lugares que as pessoas estão perdidas, mesmo sendo uma via obrigatória, não passamos. Eu vou traduzir isso para você. Quantas vezes teríamos que passar na nossa família, teríamos que passar na vida dos amigos, teríamos que passar na vida dos nossos vizinhos, para lhes falar de Jesus, mas admitimos o não ser necessário. Eu aprendo que ganhar uma alma, e aprendo com quem? Com Jesus, que ganhar uma alma é necessário. Mesmo que eu tenha que fazer o maior esforço para passar naquela casa, para passar naquele bairro, para fazer com que o Evangelho adentre a minha casa, mesmo que isso me custe críticas, mesmo que isso me custe até a vida, me é necessário passar em Samaria. Ei, preste atenção. Todos nós temos a Samaria para passar. Todos nós temos. Quem sabe é o seu parente. Quem sabe é o seu esposo. Quem sabe são os seus filhos. Quem sabe é alguém que está precisando da palavra de salvação. O que me incomoda é o seguinte: temos feito isso, temos olhado para Jesus que quebrou preconceitos, discriminações, culturas, rompeu com culturas, rompeu as discriminações, rompeu os preconceitos, por amor a uma alma, por amor a uma causa proposta. Irmãos, você pode, na casa de Deus, ser um bom pregador. Você pode, na casa de Deus, ser um bom tocador, um bom levita. Você pode, na casa de Deus, ser um bom em tudo. Mas se você não ganha almas, você não é bom em nada. Porque Jesus não está preocupado com melodias. Jesus não está preocupado com oratória.
Jesus está preocupado com vidas, com gente, com almas. Vale a pena lembrar que Jesus morreu foi por almas. Vejamos alguns pontos que é necessário passar. Repito, na vida dos familiares, tem passado, tem levado a palavra aos seus familiares, amigos. É necessário, igreja, passar na vida dos amigos. Você tem passado, é a sua Samaria, na vida dos seus amigos, na vida dos vizinhos, na vida dos colegas de trabalho, na vida dos colegas de faculdade. Ei, falta é quem vá, porque lugares tem muito. Almas para ganhar tem muitas. Falta é disposição, é se dispor, é dizer para Jesus, é dizer para o Espírito Santo: eis-me aqui, usa-me, aonde eu estiver, eu quero ser um ganhador de almas. Nada impede, o impedimento maior está em nós. Não está no mundo, não está nas pessoas, mas em nós. A Bíblia diz que Jesus se colocou no poço de Sicar, um poço que era de Jacó, que passou para José. Era uma herança de Jacó. Jesus se colocou no poço. Isso me faz lhe fazer uma pergunta, meu irmão. Ei, preste atenção, escute. Você tem se colocado no poço dos pecadores, esperando que alguém vá para você pedir água, para poder, através da sua humildade, do seu interesse, evangelizar essa pessoa? Jesus não se colocou no poço apenas porque estava com sede. Era uma estratégia. Ele queria a vida daquela samaritana. Ele queria a vida dos samaritanos. Você quer a vida do seu patrão para Jesus? Você quer a vida do seu marido para Jesus? Você quer a vida dos seus familiares para Jesus? Dos seus amigos? Ou até mesmo dos seus inimigos? Ou ainda está preso na justificativa? Ali não tem jeito, ali não quer nada. Olha que aquela mulher, ela não tinha uma reputação louvável, mas lá estava Jesus. Diga comigo, se puder, em voz alta. Diga: Jesus me quer aonde não há reputação. Jesus me quer em meio às pessoas que não tem jeito, porque eu tenho na minha vida a palavra que faz toda a diferença. Se é verdade, aplauda a Jesus. Precisamos nos colocar no poço de pecado das pessoas.
lhes pedi água, só para ter a oportunidade de lhes falar de Jesus. Ei, meu irmão, aprenda a dar uma esmola ao mendigo com a oportunidade de falar de Jesus. Aprenda a se dirigir às pessoas com a oportunidade de falar do amor de Jesus para elas. Descarte da sua vida o se aproximar das pessoas para criticá-las. Critica a sua moral, critica a sua conduta, mas não faz nada para mudar aquela vida. A igreja é um ponto referencial para as vidas que estão perdidas. E tudo que Jesus quer é que eu e você venhamos a falar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão. Tudo isso nós recebemos. Recebemos a graça, a misericórdia, o perdão. Então por que não falar? Por que ser egoísta? E para que ser egoísta? Achamos que a salvação é exclusiva nossa e devemos apenas tê-la para nós mesmos apenas. A salvação é extensiva ao seu marido. A salvação é extensiva aos seus familiares. E você é a pessoa responsável, como cristão, pela salvação do seu lar, pela salvação da sua família, pela salvação dos seus vizinhos, pela salvação do seu bairro. Nós, igreja, fomos chamados para fazer a diferença e não criarmos preconceitos e não distanciar as pessoas da salvação, mas aproximá-las de Cristo, que é o nosso único suficiente Salvador. Todos nós temos a necessidade de passar em algum lugar para levar a palavra salvífica. Preste atenção, todos nós, ouça com atenção, todos nós, é na escola, é no trabalho, é na feira, é na igreja, quando chega uma pessoa descrente, todos nós temos um lugar, pelo menos um lugar, na vida, temos um lugar para passar e falar de Jesus. É necessário passar por Samaria. Escuta, irmão, você já evangelizou o seu patrão, os seus colegas de trabalho? Já? Você acha que Deus lhe deu esse emprego para nada? Apenas para você crescer e ser grande na empresa? Você acha que Deus realmente estabeleceu alguma coisa na sua vida sem que você tenha uma missão espiritual, uma missão como cristão? Nós temos a nossa missão como cristão, e a nossa missão é ser ganhadores de almas. Jesus quebrou preconceitos para salvar uma vida. E nós, o que estamos fazendo? Colocando preconceitos, colocando realmente dificuldades. Jesus passou por cima de tudo isso. Por quê? Preste atenção nisso aqui. Preste atenção. Na época de Jesus, o ser mais inferiorizado era a mulher. A mulher era por demais inferiorizada.
Mulher não falava, a mulher não ia, a mulher não via, a mulher não dizia. Havia um preconceito sem igual à mulher. O homem judeu não falava em público, com a mulher. Mesmo que esta mulher fosse a sua esposa, a sua mãe ou a sua irmã. O homem judeu não falava. No versículo 27, você pode recorrer à Bíblia aí. Versículo 27. João 4, 27. Diz a Bíblia que nisto vieram os seus discípulos. E o que? Quem está com a Bíblia aberta aí, leia. Vieram os discípulos e fizeram o quê? Ficaram maravilhados. Com o quê? Com o quê? Está vendo? O mestre, conversando com a mulher, era Jesus que estava falando, eles nem sequer se ousaram questionar, era Jesus. Olha o que o versículo diz: e nisto vieram seus discípulos e se maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, diz o versículo, nenhum lhe disse: que perguntas? Por que falas com ela? Todos ficaram quietos. Ei, Jesus sabia desse preconceito. Ei, Jesus sabia desta discriminação. Jesus sabia que judeus não se davam com samaritanos. Jesus sabia o porquê. Era uma questão religiosa, era uma questão moral, era uma questão cultural, social. Jesus sabia. E Jesus se assentou no poço para esperar uma mulher que ia pegar água no horário indevido, ao meio-dia, aonde no poço não teria ninguém. E Jesus se colocou à disposição para pregar o Evangelho e fazer com que o Evangelho quebrasse toda a barreira, todo o preconceito que havia entre judeus e samaritanos. Você tem feito isso? Tem se posicionado, tem se colocado para ser usado pelo Espírito Santo para quebrar preconceitos, para levar a palavra a quem não deveria ouvir, para levar a palavra a quem não tem realmente condições morais de ouvir. Ei, você tem sido um facilitador da palavra de salvação para as pessoas? É muito sério, igreja, o que você tem feito com seus 10 anos de cristianismo. Só tem valor se ganharmos almas. Ah, mas durante 10 anos eu não traí mais a minha mulher. Não é nada mais, nada menos do que obrigação. Ah, durante 10, 20 anos eu deixei de fumar, deixei de ter vícios. Não é nada mais, nada menos do que obrigação. Ninguém se glorie, não, com a sua santidade. Ninguém se glorie com o seu cheio do Espírito, se isso não reproduz almas para o reino de Deus. Amém? Segundo alguns historiadores, a reputação da mulher samaritana não era das melhores. Na cultura hebraica daquela época, um mestre não falaria com uma mulher
de baixa reputação. E ali estava o mestre dos mestres, chegando para aquela mulher e dizendo: dá-me água para beber. A mulher se sentiu afrontada, porque eles se achavam, os samaritanos, melhores do que os judeus. Eles achavam que os judeus eram uma raça insignificante. E do mesmo modo, também os judeus discriminavam os samaritanos, porque achavam que eles realmente, por terem se mistificado com os assírios, eles deixaram de ser judeus e tornaram uma raça insignificante. Mas os samaritanos se diziam ser adoradores de Deus. E por isso aquela mulher tem uma contenda teológica com Jesus. Em que monte é? Em que cidade é que se adora a Deus? Mas Jesus queria quebrar e romper com tudo aquilo. E Jesus não está a olhar para o que diz a cultura, a rivalidade, os preconceitos, as discriminações. Lá estava o mestre dos mestres, falando com a mulher criticada na sua reputação. E o modo que Jesus se dirige a ela não é impondo, é pedindo. Você tem pedido oportunidade para falar do amor de Deus às pessoas? Eu aprendo aqui com Jesus. Jesus não invadiu a mulher samaritana, a vida dela. Jesus espera bem suavemente o momento para se revelar e lhe mostrar o plano de salvação. Ei, meu irmão, minha irmã, ei, crente que vai morar para o céu, você já pensou em chegar no céu com as mãos vazias? Nenhuma alma, nenhum parente ganho, nada, não frutificou. Já pensou? Já pensou no que diz a Bíblia? Que todos nós devemos comparecer ao tribunal de Cristo e prestar contas das nossas obras. Às vezes nós achamos que o nosso lazer é mais importante do que evangelizar alguém. Nós achamos que realmente não falar de Jesus para as pessoas, para não ser infortúnio, para não estar realmente transgredindo a privacidade alheia. Jesus não invadiu a privacidade da mulher. Jesus apenas se interessou por ela. Foi no lugar certo, no poço certo, na cidade certa, porque ele tinha dentro dele a responsabilidade de levar a palavra de salvação. E nós achamos que não temos isso. Nós achamos que não temos isso. Uma certa vez Deus me incomodou quanto à evangelização do meu irmão. E eu sentia o Espírito Santo dizendo: você precisa evangelizar o seu irmão. Você precisa evangelizar o seu irmão. Você precisa falar do meu amor para o seu irmão. Não basta você só ficar orando por ele. Você tem que ir lá. E eu fui e falei de Jesus para o meu irmão. E depois que falei de Jesus para o meu irmão, ele deixou de beber, ele deixou de fumar. Faça a sua parte, irmão. Faça a sua parte. Você não foi salvo para todos os domingos aqui, está me ouvindo, ou quem nós convidamos aqui para pregar, se emocionar com as mensagens e não transformá-las
na prática de vida. Não. Se eu quisesse esse lugar cheio de pessoas que não têm compromisso com o reino de Deus, eu mudaria todas as estratégias. Mas o meu compromisso com esta igreja e com a sua vida é levar você, sua casa, seus amigos a servirem a Deus, a serem servos de Deus e não espectadores de culto, mas servos de Deus. Jesus rompeu com todos os preconceitos. Jesus venceu todas as discriminações para salvar uma vida. Vem uma pergunta importante para fazer. Quantas vidas poderiam estar hoje aqui conosco, adorando a Deus, se pregássemos mais a palavra de Deus? Se evangelizássemos mais? Quantas cadeiras vazias temos? Você olha que do seu lado há uma cadeira vazia. Por vezes na sua frente também há cadeiras vazias. Mas isso não nos diz nada. Não, é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que trazer as pessoas para a igreja. Quero vos lembrar que não foi dada a ordem ao Espírito Santo. A ordem foi dada a nós. A grande comissão foi levantada dentre a igreja. Jesus disse para a igreja: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Olhamos às vezes para os bancos das nossas igrejas vazias, bancos sem pessoas sentadas, e criticamos. Não assumimos a responsabilidade. Não dizemos para nós mesmos: essa cadeira está vazia, é culpa minha. Transferimos a culpa para o pastor. Aqui está vazio, que pastor é esse? Pastor cuida de ovelhas, e quem reproduz ovelhas são ovelhas. A responsabilidade de acrescentar vidas no reino de Deus é da igreja. É nossa responsabilidade. A propósito, só por uma questão de curiosidade, quantos visitantes você trouxe durante a programação festiva desta igreja? Investimos alto, muito alto. Eu sonhei com muitos visitantes, mas vi que nos 4 dias, algumas pessoas vieram só e voltaram só, vieram só e voltaram só. E assim fizeram durante os 4 dias. Será que nós estamos realmente cooperando com o reino de Deus? A vontade de Deus é que nós sejamos agentes de multiplicação de almas. Amém? Quantas vidas não poderia estar aqui se nós evangelizássemos mais, se nós discipulássemos mais, se nós nos interessássemos mais por vida, por pessoas, por gente, por aqueles que querem e necessitam da salvação. Muitos estão lá fora querendo a salvação, mas não têm a oportunidade, às vezes, nem sequer de serem convidadas. Passamos por elas e às vezes não a convidamos sequer. Quer dirá falar de Jesus. Jesus disse no texto aos seus discípulos:
O tempo para ganhar almas é sempre hoje. Repete comigo, diga: o tempo para ganhar almas é sempre hoje. No versículo 35, Jesus revela isso e eu aprendo muito bem, que o tempo de ganhar almas é hoje. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa, para a colheita? Eles esperavam a colheita do trigo dentro de 4 meses. E Jesus usa isso para explicar o espiritual. Então ele diz: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, os campos, pois, já branquejaram para a ceifa. Escute-me, ei, escute-me. O melhor tempo para se ganhar almas é este de hoje. Não é o passado, é este de hoje. Por quê? O tempo está propício à pregação do Evangelho. O mundo não oferece segurança, só quem oferece segurança é Jesus. O mundo não oferece paz, a verdadeira paz está em Cristo. As pessoas estão se matando, as pessoas estão doentes, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E tem crente que quando encontra-se com uma pessoa doente espiritualmente, é tão impotente esse crente espiritualmente falando, que ele não diz: recorre a Cristo, vai à minha igreja, vou orar por você, você vai se libertar. Ela pactua da seguinte maneira: você precisa de um psicólogo, você precisa da ciência. A ciência sem o poder de Deus não é nada. Você me ouviu? Deus está falando comigo e com você nessa manhã. Vamos sair dessa situação de inoperância. Como é que nós falamos que temos o Espírito Santo? Como é que falamos que aquele que está em nós é maior do que está no mundo? E isso não é reproduzido em almas. Isso não é reproduzido em vidas. Há bêbados, drogados dentro da nossa própria casa. E aqueles que deveriam ser cheios do Espírito Santo para repreender essas ações malignas, eles se submetem às próprias ações malignas que convivem, não enfrentam. Não é a luz. Cadê a luz que Jesus disse que somos? Ela está brilhando aonde? Ela tem que brilhar nas trevas. Ela tem que ser operante nas trevas. Ela tem que ser poderosa nas trevas. Ela veio, a luz chamada igreja, ela veio para desfazer as trevas. Ela existe para desfazer as trevas. Igreja, este é o momento de abrir a boca e pregar com ousadia a palavra de Deus. Este é o nosso tempo. Não temos mais Paulo, Pedro, João, Estevão, não temos mais. Contamos com o legado deles deixado, com as experiências, com a palavra, com os ensinos, mas fisicamente não temos mais eles. Temos o Espírito Santo, que agiu através deles. Temos o Espírito Santo que os usou e quer nos usar. Então devemos fazer a vontade do Espírito de Deus e não a nossa vontade. O doutor Oswald Smith,
um grande ganhador de almas do século XX, escreveu o livro Paixão pelas Almas. E em um dos capítulos, o Dr. Oswald Smith escreveu: o cristão que não gosta de ganhar almas é porque ele ainda não nasceu de novo. Todo crente nascido de novo é um ganhador de almas. Não importa que ele não ganhe a sua casa, ele ganha fora dela. Às vezes a maior resistência é dentro da nossa própria casa, mas a casa do vizinho está vendo o nosso comportamento e está clamando pela palavra de salvação que nós temos para dar. Igreja, é hora de se levantar. É hora de ir nos velados, nos becos, nas favelas. É hora de ir realmente a quem precisa da palavra de Deus. Um dia, um pastor terminou o culto e dirigiu-se para a sua residência a pé. Ele passou pela praça e viu uma jovem, e a jovem viu que ele era pastor e disse: pastor, me dá uma palavra. E o pastor disse: não, agora não, estou indo para casa, vou descansar, amanhã tem culto, vem à igreja, eu vou lhe dar a palavra, todo mundo vai ouvir a palavra, você ouve também. E a jovem disse: eu preciso de uma palavra, pastor, hoje. Eu preciso de uma palavra agora. E o pastor negou aquela palavra e foi para casa. Tomou banho, jantou, foi se deitar. Mas não conseguiu dormir. Aquela inquietação, aquele desespero dentro de si, aquele peso por não ter dado a palavra àquela jovem. A mulher percebeu, bateu no lado dele e disse: meu filho, você não consegue dormir, o que é que você tem? E ele disse: uma jovem me pediu uma palavra, e eu mandei ela ir para o culto, e agora estou me sentindo muito incomodado com isso. Levantou-se, chamou a esposa e disse: vamos lá naquela praça, vamos dar a palavra para aquela jovem. Quando chegou naquela praça, encontrou realmente uma outra jovem. E ele perguntou: cadê aquela jovem que há pouco estava aqui? Eu conversei com ela. E aquela jovem disse: eu vi o senhor conversando com ela. Cadê ela? Não, ela não está aqui. Depois que o senhor saiu, pouco instante, ela se suicidou aqui na praça. E o carro do ML já veio e transportou. Aquela jovem só queria uma palavra. Era tudo que ela queria, uma palavra. É tudo que o mundo está precisando de mim, de você, uma palavra. Seus amigos precisam de uma palavra. Quem sabe seus familiares precisam de uma palavra. Mas às vezes nós dizemos: o culto acabou. Não tem culto hoje. A igreja está fechada. Igreja fechada, irmão. Para quem é um ganhador de almas, não existe igreja fechada. Porque ele é a boca de Deus, aonde ele estiver, aonde ele falar, Deus falará por ele. Que tipo de cristianismo estamos vivendo? Que tipo de cristianismo queremos deixar para os nossos filhos e netos? Você acha bom os filhos realmente dizer no futuro, e os netos: meus pais, meus avós nunca ganharam a alma.
Nunca vi eles evangelizando ninguém. Eles não saíam para discipular. Olhe para mim, segure-se na cadeira. Os testemunhas de Jeová fazem isso melhor do que nós. Eles saem, eles levam os filhos, eles treinam os filhos, eles partem para a iniciativa de educar os filhos naquele propósito, naquela visão. E às vezes perdemos os nossos filhos dentro de casa. Quando damos realmente por conta, estão com drogas, estão na prostituição, estão no sexo livre, estão se prostituindo, estão fazendo isso e aquilo. E nada estão fazendo no reino de Deus. Escute. Um grande pregador disse a respeito da sua família: eu não pretendo deixar, ele disse, ouro e prata para os meus filhos. O que eu pretendo deixar para os meus filhos é um legado de almas. Que eles entendam que para mim foi muito significativo ganhar almas e que seja também significativo para eles. Ei, no mês de fevereiro de 2018, aos 99 anos, Deus recolheu para si o maior ganhador de almas do mundo. Billy Graham. Mais de 2,5 milhões de almas se converteram nas cruzadas, nas pregações de Billy Graham. Billy Graham já não está mais conosco. Fazem 4 anos que Billy Graham nos deixou, mas deixou um legado de que realmente quando nos dedicamos a ganhar almas, as almas vêm, as almas se rendem a Cristo, as almas estão sedentas de salvação. Ei, perceba, mulher, você que é uma mulher de Deus, a crítica do teu marido é sede de salvação. Quando ele te critica em vir para a igreja, quando ele te critica, diz que você só quer saber de igreja, ele está demonstrando que ele precisa ser salvo. Que ele precisa ser salvo. Que ele quer que você fale do amor de Deus para ele. Que ele quer que a sua vida seja a Bíblia lida fora da cabeceira. Que a Bíblia seja lida no seu testemunho, na sua vida, no seu comportamento, no seu procedimento. Vamos ganhar almas. Por quê? Porque há uma recompensa. Versículo 36. O ceifeiro recebe desde já, aleluia, desde o momento que se colhe uma alma para o reino de Deus, a recompensa vem. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Aleluia. Pode ter certeza, amado.
Não vamos nos gloriar de carros, fazendas no céu. A tônica no céu é vidas. A tônica no céu é vidas. Você tirou tantas vidas da perdição, entra no gozo do seu Senhor. É muito interessante isso. O que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos, aleluia, se regozijem. Eu prego e você ganha, e nós nos alegramos. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, diga, você prega e eu ganho, e nós ficamos felizes. Vamos aplaudir Jesus. Aprenda com Jesus. Jesus quebrou preconceitos. Jesus baniu a discriminação. Jesus calou a boca dos apóstolos. Porque ninguém se ousou a perguntar: por que falas com uma mulher? Jesus rompeu todo o sistema por causa de vidas. Amém? Quando é que o seu colega de trabalho vai pisar os pés aqui? Não sei, no dia que ele quiser. Não, nessa não, no dia que você convidar. No dia que você convidar. É no dia que você se empenhar para ele vir, ele vem. Se Jesus não tivesse ido a Samaria, aquela mulher não teria sido salva. Jesus não teria passado 2 dias lá e feito a maior revolução em Sicar, no meio dos samaritanos. Preste atenção nisso aqui. Quem ama almas, ganha fruto para a eternidade. Quem ganha, quem ceifa. Tanto quem semeia como quem colhe se regozijam. Você sabia, meu irmão, que a única coisa que vamos levar para o céu são as almas que ganhamos aqui na terra? Não deixe o tempo passar. Não, lá no céu, vou levar a alma para o céu, então, quem sabe eu encontro no espaço sideral alguma perdida e de lá do espaço eu levo. Não, precisa ser ganha aqui na terra. Precisa ser ganha na sua Samaria. Todos nós temos uma Samaria para passar. Todos nós temos. Jesus ensina isso. E finalmente, não nos convertemos para apenas irmos para o céu, mas nos convertemos também para ganhar almas. Que os ganhadores de almas se coloquem em pé.